Se a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você, hoje e sempre. Hoje quero falar sobre 3 salvamentos em minha vida. Momentos muito especiais. 2 salvamentos da água e 1 salvamento pela água. Logo mais estaremos meditando sobre o texto do Evangelho, conforme Mateus capítulo 14, em que Pedro teve a oportunidade de caminhar sobre as águas do mar da Galileia e ir ao encontro de Jesus. Vamos ver o que vai acontecer. Agora vamos acompanhar e cantar um hino, A Minha Fé, Senhor. Começando do último acontecimento em minha vida, aconteceu em 1977, no mês de outubro, quando um grupo de jovens do ensino médio, um tanto inconsequentes, foram pescar às margens do rio Paraná, mais especificamente do lado do Paraguai, lá na altura de Porto Mendes, no Paraná. Um deles era eu, e estavam lá pescando, se deliciando com a pesca, que não deu muita coisa naquele dia. E ficamos de sábado, domingo e segunda-feira era feriado. Estava pescando e fomos buscar água. Eu e meu colega Ernesto subimos a cachoeira do lado do rio Garapã, lá no Paraguai. E na volta, então, ainda cruzamos o rio por cima das pedras, podendo cair no meio da cachoeira, que seria fatal. E na volta nós descemos, então, buscando água do outro lado, onde tinha uma fonte. Em vez de voltarmos pelo mesmo caminho, descemos e vamos atravessar a nado aqueles 40, 50 metros de rio, que era afluente do rio Paraná. Entrei na água e consegui nadar, entre aspas, até metade do rio quando acabaram as minhas forças. Olhando em frente, vi um colega, irmão do Ernesto, vindo ao meu encontro, de canoa, remando, e gritei por socorro e afundei. Quando voltei,
ele já estava a uns 5 metros de distância. Eu fui batendo, porque as pernas já não respondiam mais, e conseguia pegar a canoa, me debruçar para dentro da canoa e ficar. E ele então me levou até a margem, me arrastando para fora. Já tinha dado congestão. Depois, passado o susto da quase morte por afogamento, perguntei ao irmão do Ernesto por quê. Ele simplesmente sentiu vontade de ir quando nos viu descendo a margem oposta e entrou na canoa e começou a remar em minha direção. Ernesto atravessou tranquilo a nado e eu não consegui. Até hoje não sei nadar. O segundo momento, de trás para frente, ou da frente para trás, é um outro momento em que, mais jovem, uns 13, 14 anos, fomos à beira do rio Guaçu, um riozinho pequeno, tinha uma barragem, e 3 meninos, eu era um deles, em cima de uma boia, câmara de caminhão, sentados em cima, 2 se jogaram, que sabiam nadar, sabiam lidar com a água, eu não, caí de costas dentro da água, e era muito raso, e de repente me dei conta que eu devia sair, porque afinal não sei respirar dentro da água. E agora, por último, e na verdade o primeiro, é o mais importante, em que eu não fui salvo das águas, e sim fui salvo por meio da água. Meus pais me levaram 1 mês e 2 dias ao meu batismo, e eu lhes apresento a certidão de batismo. Foi no dia 7 de setembro de 1958 que o então pastor da comunidade evangélica luterana São Paulo de Conventos, Lajeado, me batizou. Pastor Jorge Wenzel foi o que me batizou naquele dia, e naquele dia eu fui resgatado para Deus, das trevas para a sua maravilhosa luz, das garras de Satanás para os braços de Jesus, da condenação para a vida eterna. Quando é que você foi batizado? Quando é que você foi resgatado por meio das águas do batismo? Quando é que Deus colocou em você a fé salvadora? É uma data muito importante e nós deveríamos sempre de novo festejar a data do nosso batismo. O problema da inexperiência que eu tenho com água não era um problema de Pedro. Pedro era um homem experiente, pescador lá do mar da Galileia, e ele era um pai de família. Diferentemente do que muitos afirmam, ele era um pai de família, é um rude pescador que acabou sendo discípulo de Jesus. Então ele tinha uma experiência de tempestades no mar da Galileia, porque lá acontecem até hoje tempestades surpreendentes. Que a pessoa está navegando e de repente vem um vento forte e tumultua aquelas águas do lago da Galileia. E Pedro estava lá no mar junto com outros pescadores, atravessando, indo contra o vento. Então é preciso uma certa habilidade. E então, naquela noite em que Jesus os mandara na frente, para que não fizessem de Jesus um rei do pão, porque isso acontece logo depois da multiplicação de pães, lá para 5.000 homens, mais mulheres e crianças, Jesus os manda embora, vão embora, e Jesus então se retira da multidão que queria aclamá-lo como o rei do pão. Então naquela noite, Jesus chama Pedro de homem de pouca fé. Por que é um homem de pouca fé? Porque ele duvidou do convite de Jesus para ir ao seu encontro. Como essas palavras devem ter queimado no coração de Pedro, ser chamado um homem frágil, sendo um homem tão valente nas águas do mar da Galileia, agora é chamado de homem de pouca fé. Isso com certeza ardeu na mente de Pedro, no coração de Pedro, de uma forma tão cruel, e Pedro se sentiu pequeno. Com certeza é muito fácil para nós também nos sentirmos desta forma como Pedro se sentiu, pequeno, simples, frágil, e Jesus nos chama a atenção para isso. O que pensa Jesus a respeito das pessoas de pequena fé? A pequena fé, na verdade, não deveria existir. Todos nós deveríamos ser homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, de grande fé. Pois esta fé é um presente dado por Deus para nós usarmos, nos valer dela, e esta fé
nos impulsiona em direção à vida eterna. E Jesus tem um grande cuidado com os seus discípulos, tem um grande cuidado conosco, ao enviar os discípulos na frente, naquela tardinha em que eles haviam sido surpreendidos com o grande milagre do pão e do peixe multiplicado para tanta gente, Jesus ordenou que eles fossem à frente para que os discípulos não fossem tentados a transformar Jesus em rei do pão, o que os outros estavam a fim de fazer. Então os discípulos se preparam, embarcam naquele barco, só que o vento soprava no sentido contrário, então é preciso fazer um zigue-zague nas águas do mar da Galileia para conseguirem atravessar o mar. E já ia a alta hora, entre 3 e 6 da manhã, e de repente eles são surpreendidos com uma visão muito especial, extraordinária, que pensavam ser um fantasma. Os discípulos foram tentados ao medo da visão que eles estavam tendo e conheciam Jesus, no entanto, ficaram com muito medo. O apóstolo Paulo tinha uma certeza a respeito das provações e tentações e os medos das pessoas, e ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10, versículo 13, as seguintes palavras: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. São estas as palavras de Paulo aos Coríntios, que é uma palavra de grande conforto e que Deus está conosco também na hora da provação e tentação, para nós não sermos tentados além das forças que nós temos do próprio Deus. O relato de Paulo aos Coríntios foi antecipadamente mostrado por Jesus naquela noite em que ele vai ter com os discípulos no mar da Galileia. Lemos no capítulo 14 de Mateus, no versículo 23, as seguintes palavras: depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Num momento semelhante para acalmar o coração dos apóstolos, Jesus age no texto, conforme Mateus capítulo 8, os versículos 23 a 27, em que acontece uma tempestade também nesse mesmo mar da Galileia. E o texto nos diz o seguinte: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou e falou duro com o vento e as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Pois esse é o nosso Jesus. E ele também está conosco quando ele diz lá no finalzinho do Evangelho de Mateus: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu estou com vocês todos os dias, disse Jesus. Por isso, amado irmão e irmã, não tenha medo de enfrentar qualquer coisa que seja. Tendo Jesus na sua vida, com certeza nós temos coisas maravilhosas a receber, como esses momentos tão especiais da multiplicação de pães, de Jesus andar sobre as águas e convidar Pedro. Se fosse você para caminhar sobre as águas, e se fosse eu, nós iríamos caminhar sobre as águas junto com Jesus? Ele confortou os discípulos naquela noite, quando ele disse lá no capítulo 14,
Lá no capítulo 14, versículos 26 e 27, ele diz o seguinte: quando os discípulos viram Jesus em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Não tenha medo. Interessante que Jesus atendeu o pedido de Pedro. Veja o que Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse Jesus. Mas muitas vezes nós esquecemos. Os discípulos esqueciam quem Jesus é. Ele é o Senhor da natureza. Como certa vez ouvi uma mensagem sendo dita por um determinado bispo que falou muito mal do milagre da transformação de água em vinho. Ali Jesus mostra que ele é o Senhor da natureza. Nesse momento em que ele caminha sobre as águas, o que não é possível para nós, ele mostra que ele é o Senhor da natureza, ele é o Criador de todas as coisas e por isso caminhar sobre as águas não é uma coisa complicada, impossível. Impossível para nós, mas para Jesus não é impossível. E então, o que aconteceu? Por que Pedro afundou diante do convite de Jesus? Porque Pedro se preocupou mais com as ondas, com o vento, do que com o convite que Jesus fez. E muitas vezes nós nos esquecemos também. Por exemplo, Jesus convida jovens. E os jovens são chamados a viverem intensamente a fé com Jesus. No entanto, dizem: deixa eu primeiro curtir a minha festa de sexta-feira, por exemplo. Depois eu vou me preocupar com isso. Outros se esquecem com as suas preocupações no seu dia a dia. Trabalham tanto, estão tão preocupados com as coisas que parece que a sobrevivência depende só do ser humano e não depende da intervenção graciosa de Deus na nossa vida. Assim, também às vezes pode acontecer que dentro da igreja aconteçam atos semelhantes e nós vemos muitos movimentos por aí que esquecem de pregar a palavra de Deus, que esquecem de pregar que Jesus Cristo é o Salvador. E aí fazem movimentos, usam inclusive hipnose, usam truques de mágica para enganar. Conforme Jesus disse, Satanás vai enganar, se possível, os próprios eleitos. E por isso, amados, precisamos dar muita atenção ao que esta palavra nos diz, ao que a palavra de Deus nos ensina e como ela é clara em todos os seus preceitos. E por isso Pedro esqueceu de olhar para Jesus. Começou a olhar as ondas à sua volta e talvez tenha pensado ou gritado: mas o que é que eu estou fazendo fora do barco? Enquanto estava no barco, ele estava seguro, agitado, lutando com as velas, os cabos, gritando com seus companheiros de jornada, de viagem no mar da Galileia. E quando vê Jesus, ele está pronto para saltar, porque ele tinha uma grande confiança em si próprio. Ele tinha essa confiança que era um homem de coragem, era um homem rude do mar da Galileia, que Jesus chamou para ser apóstolo. Cremos em Jesus, mas muitas vezes somos muito parciais em nossa fé. E condicionamos a fé a alguma coisa em nossa vida, e até mesmo andam pregando por aí que se você não for uma pessoa de sucesso é porque você não tem fé ou tem uma fé muito fraca. Isso não é verdade. Precisamos olhar para a palavra sempre de novo, lembrar quem nós somos. Nós somos um povo que foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz de Deus por meio do nosso batismo. Fomos resgatados e mantidos por meio da palavra santa de Deus. E nós vamos continuar andando desta forma. A falta de fé de Pedro, a fraqueza de fé de nós, não impede Jesus de agir.
Ele salva pessoas de pouca fé. Ele salva pessoas que têm fé, mesmo que ela seja frágil. Existe, mal comparando, fé como aquela vela muito pequena que se usava antigamente da árvore do Natal, que tem uma chaminha pequena. Existe fé, também mal comparando, como uma floresta em chamas. Esta fé salva, porque ela não está centrada na pessoa humana, em nós, mas está centrada em Deus. Esta fé é o fruto da ação de Deus em sua vida. E Ele usa meios para fazer isso. Usa meios do batismo, da palavra, nos mantém firmes pela Santa Ceia, onde recebemos o corpo e o sangue de Cristo junto com o pão e o vinho, para perdão dos nossos pecados e fortalecimento na nossa fé. Por isso, amados, Ele, motivado por sua graça, cuida de nós. Não há ninguém que Ele dispense dos seus cuidados. Ele substituiu todos nós, todos os seres humanos que já viveram até hoje e que ainda vão viver até o retorno de Cristo. Ele foi o Cordeiro, o servo sofredor que morreu por todos nós, por toda a humanidade. Claro que só usufrui deste privilégio de sermos salvos para a vida eterna pelo sacrifício de Cristo quem crê em Cristo como seu Salvador. No entanto, às vezes nós vamos ter vacilos de fé, como a de Pedro. Fé pequena, como disse Jesus. Jesus não descartou Pedro: tu não serves para ser meu discípulo. Não foi isso que Jesus disse. Pelo contrário, Jesus o agarra, o tira da profundidade e juntos então entram no barco e o vento é acalmado mais uma vez. Jesus morreu em favor das pessoas de pouca fé, em favor dos pais de pouca fé, em favor das mães de pouca fé, em favor de filhos de pouca fé. Por isso nós não podemos questionar a fé de ninguém. Pelo contrário, nós somos chamados, se somos pessoas de grande fé, nós somos chamados a ajudar as pessoas de pequena fé. E se somos pessoas de pequena fé, nós esperamos que alguém de grande fé nos estenda a mão para não sucumbirmos, para que essa pequena fé não esmoreça, não se apague. Acreditar é receber. Deus nos oferece graciosamente a salvação. Mesmo quando Jesus realiza um milagre, seu significado deve ser aprendido na fé. Mas a fé recebe Jesus e o perdão que Ele oferece. E esta fé tem um centro. Ela não está em nós, como Pedro eventualmente estava corajoso. Se é Jesus, eu vou lá ter com Ele. E Jesus o convida. E Pedro aceita o convite e logo em seguida percebe que ele não deveria estar ali. Por quê? Porque ele olhou para as águas e começou a afundar. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Salvador único e verdadeiro. Não há salvação fora de Cristo. E essa é a grande realidade que existe mesmo antes ou à parte da fé. Até os inimigos tiveram que reconhecer que Jesus é um homem diferente. E os apóstolos lá no Mar da Galileia, naquela noite de tempestade do capítulo 8, dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é o Criador junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele veio salvar não para destruir, como diz lá em João 3,17. Ele veio ao mundo para resgatar as pessoas, para salvar as pessoas e não para destruí-las. Ele veio para salvar você. Se você é alguém de pequena fé, Jesus ama você. Se você ainda não tem fé, Jesus ama você. Se você é uma pessoa de grande fé, Jesus ama você também. E por isso, juntos, nós vamos caminhar.
E aqueles que ainda não creem são chamados a virem ao encontro de Jesus, virem sobre o mar da vida, para viverem intensamente já agora aquilo que nós vamos experimentar plenamente em toda a sua dimensão lá no céu, e viver face a face com o nosso bom Deus. Aqueles que têm fé grande são aqueles que recebem esse grande Deus em todo o seu poder e compaixão. Esses que têm fé grande são enviados ao mundo a exercerem esta compaixão de Cristo para com as pessoas que estão à sua volta. Não com o intuito de se orgulhar, se enaltecer diante dessas pessoas, pelo contrário, de agarrar essas pessoas e trazê-las bem para perto e caminharmos juntos em direitura à vida eterna. A palavra, o Evangelho, esta palavra nos fala a respeito de quem Jesus é. Ele é o seu Salvador, é o seu Senhor, que convida, venha caminhar com Jesus na sua palavra, conheça profundamente a sua palavra. E você vai perceber que tem um Senhor diferente para a sua vida. Vai perceber que nós temos um Deus maravilhoso, um Senhor que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor da nossa parte. Ninguém mais é digno de receber louvor e honra, a não ser Jesus. Para nós como cristãos, ter fé nele é como uma criança que ama seu pai, que ama a sua mãe, que espera tudo do pai e da mãe. Que quando a criança está, por exemplo, em cima de uma mesa, o pai desta criança pequena faz um gesto, pula meu filho, pula minha filha, essa criança se atira nos braços do pai ou da mãe. Sejamos assim com o nosso Deus. Nos atiremos nos braços dele, sabendo que no Senhor a nossa fé não é em vão. Nossa fé faz um sentido pleno de realização, de tranquilidade e paz. Creia isto e viva assim, pois Deus ama as pessoas de pequena e grande fé. Deus ama as pessoas que ainda não têm fé e quer que elas venham a crer que Jesus é o Salvador e Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Amém. Eu vou ler uma oração do nosso livro Culto Luterano, Liturgias e Orações. Na página 372, temos a palavra, a oração sobre a ação do Espírito Santo, onde lemos: Todo-Poderoso e Eterno Deus, em Tua grande misericórdia e por Jesus Cristo, Teu Filho, nos concedes perdão dos pecados e todas as coisas que pertencem à vida e à santidade. Concede-nos também que o Teu Espírito Santo habite em nossos corações, para que nunca esqueçamos a Tua misericórdia paternal, possamos lutar contra nossa natural inclinação para o pecado, vencer o mundo e servir-te em santidade e pureza, e continuamente dar-te graças pela Tua bondade. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. E ainda oramos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Queremos agora, no final, ouvir ainda um hino. É um hino muito especial. Vamos ouvir. E se você quiser se inscrever no grupo para receber a mensagem, não esqueça de colocar também, acionar o sininho